Olá pessoal, começa aqui a terceira temporada do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Starling. Vocês espero que já me conheçam das outras temporadas ou então dos videozinhos que eu andei postando no Instagram, YouTube. Mas se não, seja bem-vindo. Pode conferir no seu tocador de podcast favorito o que a gente já produziu por aqui. A gente já falou bastante de aquarismo. Esse é o 22º episódio, fora os episódios extras que eu andei gravando também, tá? Muita coisa para vocês aqui, e por conta disso, por eu achar que eu já consegui cumprir o básico, eu vou me arriscar em algumas outras pautas. Eu sei que alguns podem dizer que eu falei isso na segunda temporada, mas agora eu vou arriscar um pouquinho mais. Vou pegar uns assuntos um pouco menos óbvios, né? Vou tentar entrar em alguns passo a passos, que eu acho interessante, tentar um pouco mais de detalhe, uma coisa específica, né? E eu pretendo, tá? Vamos ver se vai dar certo. Eu pretendo fazer algumas entrevistas com pessoas do ramo, pessoas do hobby. Tem uma já confirmada, que vocês vão saber mais pra frente. Eu estou fazendo contato com outras pessoas, mas a ideia é que a gente tenha entrevistas também aqui no podcast, tá ok? Então, só um esclarecimento, né? Vocês vão estar ouvindo isso aqui em março, provavelmente. Se tudo der certo, talvez até na última semana de fevereiro. Estou correndo aqui com minha organização. E a ideia, eu vou seguir. Eu não estou com um número fixo de episódios para essa temporada, embora eu já tenha pelo menos uns 12 pautados aqui. Então tem bastante coisa para vir pela frente, talvez tenha mais do que isso. Vou ter aquelas pautas também de falar sobre determinado peixe, que o pessoal gostou muito da temporada passada, e eu também curti muito fazer isso na temporada passada. E assim, a minha ideia é ir gravando até o final do ano. Vamos ver se vai rolar nesse mesmo ritmo que eu já andei fazendo, de um episódio a cada 2 semanas. Mesmo tendo as entrevistas, eu pretendo seguir esse ritmo aí, tá? Como eu falei no final da temporada passada, eu tinha falado do nosso canal de YouTube, ficou uma questão, né? Algumas pessoas vieram conversar comigo, e eu mesmo fiquei questionando como é que ficaria essa separação de conteúdo, né? Porque assim, a ideia sempre foi o podcast, uma mídia que eu tenho mais familiaridade, que eu já tenho um esquema para produzir o conteúdo, e é um conteúdo que tem pouca gente fazendo podcast, tem muita gente no YouTube e pouca gente fazendo assim, no áudio. E eu andei conversando com algumas pessoas, perguntei para alguns ouvintes que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, e assim, eu tinha muito essa questão do tipo, eu vou ser um podcast que vai também ser um canal do YouTube, ou eu vou ser um canal de YouTube que um dia foi podcast, ou eu continuo sendo um podcast de vez em quando um canal YouTube, alguma coisa do YouTube. Então assim, só para esclarecer, isso é uma coisa que eu não tinha muita certeza, tá? Eu confesso que a coisa foi acontecendo ao longo do tempo, eu fui analisando, teve gente botando pilha. A principal questão, que é o conteúdo ser acessível por lá, eu já resolvi, porque o YouTube lê o feed do podcast, o áudio vai todo para lá, com a capa bonitinha, igual no tocador normal. Então o pessoal que usa YouTube Music vai conseguir ver lá também, tudo igualzinho, ou no YouTube normal, no site. Então assim, colocando essas questões assim em pauta e pensando, discutindo, a minha resposta para vocês eu vou continuar sendo podcast. A minha ideia, o carro-chefe, vai ser divulgar, falar de aquarismo aqui por áudio, para as pessoas que estão no transporte, que estão fazendo alguma coisa em casa, estão fazendo TPA, estão dirigindo. E é assim que eu consumo conteúdo também. Então, eu me identifico muito com essa forma de produzir conteúdo. E aí, o canal YouTube e o Instagram vão servir de apoio. Como que apoio? Para divulgar os episódios, ou para coisas muito pequenas que não cabem em uma pauta. Tanto que vocês vão olhar que meus vídeos dificilmente passam de 5 minutos, né? Até porque eu tenho um pouco de aversão. Às vezes uma coisa simples, o cara fica 12, 15 minutos, porque tem um algoritmo que diz que vídeos mais longos viraliza mais. Eu não consigo. Então eu vou usar um pouquinho shorts para besteirinhas, vou usar o Reels do Instagram, o Stories do Instagram também, mas é mais como um apoio aqui, ou de repente algum assunto que eu acho que seja gráfico demais e que eu prefira fazer um vídeo ou então um suporte para isso, tá? Antes de eu entrar na pauta, só um último aviso, eu tô devendo a continuação do meu projeto do Cubo Nano, tá? Eu tenho os vídeos todos, o projeto já tirei minhas conclusões,
eu tô vendo a melhor forma de divulgar isso. Provavelmente eu vou fazer um vídeo falando o que aconteceu, botando algumas imagens e mostrando como é que ele tá hoje, tá? Vamos ver, em breve, tá pipocando lá no YouTube, eu aviso, tá, bonitinho. Pra quem segue no Instagram também vou avisar, tá? Vai ser isso. E aí, desses episódios mais passo a passo que eu tenho na temporada, de repente eu vou fazer algum outro vídeo de suporte também, não pensei. Mas assim, o que fica de mensagem é que assim, o carro-chefe continua sendo podcast, eu vou continuar aqui em podcast, tá ok? Então, em relação à pauta de hoje, é uma pauta talvez até um pouco óbvia, por conta de quem está me acompanhando desde o início, que é aquarismo em família. O aquarismo como um hobby conectando a família, de alguma forma. Como é que ele funciona numa dinâmica de família. E por que eu acho que isso é um pouco óbvio? Eu já falei aqui trocentas vezes que eu voltei a me dedicar ao aquarismo. Eu sempre fui aquarista desde pequeno, mas voltei a me dedicar com mais afinco quando a minha mulher engravidou e depois que a minha filha nasceu. E agora a minha filha participa disso comigo. Isso virou uma coisa de nós dois, né? Em termos de dinâmica de pai e filha mesmo. E é engraçado porque eu parei para pensar e a minha origem no aquarismo é essa, né? Eu entrei no aquarismo numa dinâmica com meu irmão mais velho, né? Uma coisa nossa do quarto. Meu pai depois embarcou em algum momento. E eu conversando com meu irmão, ele falou, cara, essa coisa de aquarismo era na casa de um tio XPTO que tinha aquário, e aí eu e nossos primos ficávamos lá babando. Então você vê que é uma coisa que veio de família, de certa forma. E conversando com alguns ouvintes aqui, vários ouvintes aqui do podcast, ou com quem eu converso, também tiveram essa reconexão com o aquarismo por conta de dinâmica de família, né? Assim, lá eu vou esquecer alguém com certeza, mas que eu tô lembrando agora, o Rafael Bonfim, que é um cara que conversou muito comigo no Instagram e queria montar um aquário porque ele tava com um filho pequeno. O próprio Carlos do Tô Aquariando também. Tem muita gente aqui, que me ouve aqui, que tem essa questão da dinâmica em casa também. O Victor também, que eu encontrei uma vez na Mundo dos Discos, que a gente já trocou muita ideia também, um cara super gente boa. Tem uma dinâmica com a filha dele também. Então eu achei legal trazer isso, porque de repente pode despertar essa sementinha para quem ainda não pensou nisso. Ou que ainda não formou família, ou que já formou, mas não envolveu, ou tem medo de envolver. Eu conheço gente que tem aquário, tem filho, mas não conseguiu inserir ainda na rotina, os filhos não se interessaram. Acontece. Mas de repente, quem sabe, vamos tentar mais uma vez, né? Então, basicamente, eu vou tentar elencar. Aí como é um assunto mais subjetivo, vai muito aqui da minha experiência, vai muito orelhada minha, não tem certo nem errado, é mais pra gente poder abrir a discussão. E aí depois da pauta, se vocês quiserem trocar ideia depois, a gente pode discutir. Mas é isso, uma reflexão que eu quis fazer aqui, eu vou abrir essa temporada com essa reflexão, tá, gente? Então se segura aí que agora vem a pauta. Como eu falei aqui na introdução, o ponto de entrada de muita gente no aquarismo é uma questão de família. É diferente de a gente ver em outros tipos de pet, não sei qual o verbo para isso, né? De cuidado com bichos, de animais de estimação. Cachorro, você vê uma pessoa que nunca teve cachorro, tem sonho de ter cachorro, e aí faz tudo para ter um cachorro. Gato também é muito comum. Gente que mora com uma galera, fica sozinho, precisa de companhia, vai para um gato. É super comum. Alguns outros bichos pegam esse caminho também. Pássaro, felizmente eu vejo cada vez menos. Espero que não veja, ou veja só viveiros, etc e tal. Eu tenho um pouco de implicância com pássaro em gaiola, embora algumas pessoas achem que é igual que aquário e peixe são mais ou menos a mesma coisa, mas não são. Enfim, também não vou entrar nessa questão. Eu falei isso no primeiro episódio do podcast. Mas o fato é muito mais difícil você ver uma pessoa que nunca teve contato com aquário, de repente, tá aí, vou botar uma caixa de vida aqui dentro de casa, vou botar uns peixinhos e vamos ver que bicho que dá. Tem, claro que tem. Mas assim, no meu dia a dia de aquarismo, em loja e tal, assim, eu acho mais difícil. O que eu tenho visto mais, e aí especialmente com colegas da minha filha, alguém se interessa, ouve falar e pensa assim, poxa, ia ser legal ter um peixinho. Não tem ninguém assim que eu conheça, mas
não tem espaço também para ter um outro bicho. De repente é uma coisa legal a ver ali. E assim, 90% dessas pessoas vão lá para uma pet shop e compram um beta numa beteira. Que aí é a hora que eu fico assim, ai meu Deus do céu. Mas enfim, é como muita gente entra pro hobby. Tem gente que me ouve aqui que entrou assim, que eu já conversei. Enfim, a gente um dia resolve isso. Talvez o meu projetinho do Cubo Nano seja um pouco para isso também, né? Mas enfim, sem me alongar demais aqui. Muitas vezes essa decisão do bicho de estimação passa por questão de família. A não ser alguns casos que você tenha, sei lá, um dom, um interesse e tal. Mas é assim, o que eu mais vejo, tá? Aí é assim, é totalmente aqui empírico, não tem pesquisa de nada, enfim, são coisas que eu percebendo aí ao longo da vida que eu vejo. E de fato, a experiência de cuidar de um bicho de estimação é uma coisa que fortalece laços familiares, porque entra uma dinâmica de família, uma dinâmica de cuidado, quando tem criança também. Mesmo o cara que está sozinho, né? Tem gente que não tem filho, pessoa sozinha que tem aquário e cria ali uma certa companhia. E aí eu já deixo aqui uma dica, não sei se eu vou conseguir botar esse link na descrição, mas eu vou tentar, o filme Professor Polvo. Tá? Professor Polvo deixa de ser uma experiência de um pesquisador de um aquarismo, só que com um polvo, e como o cara aprendeu convivendo com o polvo. Só que ele não levou para o aquário, ele sabia onde o polvo morava no Recife, ele ia lá visitar o polvo. Mas é isso, é um cara sozinho que de repente criou uma relação afetiva com um ser aquático ali, que no caso é o polvo. Tá? Fecha parênteses aqui. E aí, o que eu queria aproveitar? Qual que é o gancho que eu quero trazer aqui? Eu não quero simplesmente dizer, olha, isso aqui fortalece, porque eu acho assim, todo hobby, no contexto de família, tem esse poder, tem essa função de fortalecer os laços, né? Mas a questão de tentar trazer, dando a minha experiência, como que isso pode contribuir para a dinâmica de família. Primeira coisa, eu acho que isso serve para qualquer hobby e para qualquer animal de estimação, envolver nos processos de você entrar num hobby novo. E no caso do aquarismo igual. Eu falei na primeira temporada muito sobre escolha do aquário, do espaço, o tipo de fauna que vai ter, se vai ter planta ou não vai. Esse tipo de coisa é legal você fazer com família, de você de repente ver uma revista, discutir isso em casa, que aí efetivamente vira um projeto, né, de casa, né? É claro que se tudo der errado, fica uma frustração para todo mundo. Mas assim, eu acho que quando tem mais gente pensando, as coisas tendem a engajar melhor e acho que são mais cabeças para tentar resolver os problemas, que todo mundo passa por problema. Isso é normal, né, de qualquer nova empreitada. Então, assim, a primeira questão eu acho que vale começar junto. E a minha experiência com isso foi no aquário que eu montei em 2019. Eu já falei dele aqui em algum outro episódio, que naquele momento era um aquário que eu queria ter um casal de discos, né? E eu tinha mostrado para minha filha, ela curtiu e tal, não sei o quê. A princípio era peixinhos genéricos, assim, depois eu parti para ter um plantado e depois partimos para ter disco, porque ela se apaixonou por discos na loja. Mas o legal é que, assim, desde que a gente tomou essa decisão, não, vamos ter um aquário grande de novo, foi uma decisão colegiada, do tipo, a gente pensou no móvel, então teve uma pesquisa, a gente discutiu onde ia ficar, é uma questão de layout, montagem nem tanto, porque algumas pessoas são mais operacionais para isso ou não, né? Mas acho que foi uma coisa que envolveu todo mundo. Eu acho que isso traz uma riqueza, acaba trazendo a coisa, especialmente dando certo, sendo um motivo de orgulho até para todo mundo, né? Em termos de convivência, e às vezes quando vem uma visita, uma coisa assim, né? E aí eu acho que vale desde da concepção até a questão de decoração e tal. Aí TPA nem tanto, a manutenção acaba que uma pessoa vai ficar mais afeita à manutenção, né? Embora você possa dividir. Cachorro, gato, tem muito isso. Por mais que toda a casa curta animal, vai ter uma pessoa que vai ser que vai passear, vai ter uma pessoa que vai mais ter disponibilidade de levar veterinário, de comida, esse tipo de coisa. E aquário também. Várias pessoas podem dar comida, etc. Mas vai ter uma pessoa que vai acabar se envolvendo mais e tudo bem. Isso aí são os acordos, os combinados em casa. Mas é legal, às vezes, questões de mudança, porque não é uma coisa muito estática. A gente monta, muitas vezes, um aquário achando que aquele layout vai durar para sempre, mas o layout vai mudando ao longo do tempo.
Vai mudando. Seja porque aquela planta começou a não te agradar mais, ou porque uma planta morreu, você quis botar de outro jeito, ou que de repente você resolveu, cara, quer saber, vou mudar tudo de lugar. É normal. Tem muito vídeo de YouTube da galera fazendo isso. Mas eu acho que poderia ter mais, na verdade. Eu vejo muito vídeo das pessoas montando um layout, mas não de refazendo um layout. Que eu acho que é uma coisa legal também. Que você refazer um layout, você fazer um novo aquário com o aquário que você já tem. Né? Eu acho muito legal isso também. E uma vez montado o aquário, eu acho que, em termos de família, especialmente pais e filhos, ele tem alguns pontos muito legais, tá? Primeiro, que é o ponto que me fez a ideia de voltar a ter um aquário grande. Quando eu morava ainda com a minha mãe, minha irmã morava junto, tinha as minhas sobrinhas pequenas, eu tinha o meu aquário bonitinho, em alguns momentos, para acalmar, tem aquele momento do soninho, aquela coisa toda, eu trazia as minhas sobrinhas para frente do aquário e ficava olhando. Elas ficavam assim, fascinadas, olhando aquilo ali, aquela paz. Isso era de fato um calmante, tá? Era uma coisa terapêutica mesmo. E foi muito nessa linha do terapêutico que eu tive essa ideia. Falei, poxa, ia ser legal, né? Eu ter um aquário aqui em casa, na hora que eu for botar minha filha para dormir, como ficar mostrando para ela. E de fato, a gente fez isso algumas vezes. Existiu esse momento. E às vezes você está parado, pensando num problema, uma questão, ou simplesmente está fazendo uma refeição, e é muito melhor você estar olhando. Aí tudo bem, eu sou viciado em aquário, eu vou puxar sardinha pro meu lado. Mas é muito melhor você estar ali olhando para os peixes nadando, olhando o que está acontecendo, umas dinâmicas e tal, do que ligar uma televisão e ficar hipnotizado por uma televisão. Tá? Muito melhor. E aí não adianta vir, não, mas eu posso botar os screensavers de aquário. Não é a mesma coisa. Aquilo ali é a vida real. Botar o aquário ali é a vida real. Então tem esse benefício. Ele acaba sendo um ponto de relaxamento para toda a família dentro de casa. De você parar, dar uma olhadinha. Às vezes você tá entediado, tá precisando de um insight, ou tá preocupado. É uma coisa muito legal de você ter. De você olhar e até acompanhar a dinâmica dos peixes. Pô, aquele peixe está doente, aquele peixe ficou bom, aquele peixe cresceu, aquele peixe está acasalando, aquele peixe está brigando. São questões que trazem vida, né, literalmente, para as nossas vidas também. Então tem esse benefício terapêutico. E aí, por que eu falo muito disso? Gente, pensa, coisa que a gente viveu aqui há 4 anos atrás, né? A gente... Há quase 4 anos atrás, estava entrando uma pandemia, que ficou todo mundo trancado em casa. E eu vou dizer para vocês que, cara, foi enlouquecedor para todo mundo, mas, de fato, a questão... esse aquário que a gente tinha aqui na época ajudou muito. Até por questões de fazer coisas em casa, assim. Foi uma âncora legal, assim, em termos de família. Então, acho que isso traz uma riqueza para a convivência. Agora, focando especificamente nos pequenos, também não vou me alongar demais nisso, né, mas eu acho que vale o conselho, que é o seguinte. Primeira coisa, a gente tem uma dinâmica na educação, e aí cada pai, cada mãe sabe de si e tal, mas a gente tem uma grande jornada ao longo da vida dos nossos filhos de dar para essas crianças independência e ensiná-las a assumir responsabilidades. Né? E o aquário acaba sendo uma forma, né? Porque está participando, daqui a pouco quer te ajudar, daqui a pouco eu quero fazer sozinho. Desde te ajudar nas tarefas até um dia até ter o próprio aquário. Você tem toda uma jornada, e isso é uma lição também de você ir dando autonomia e dando responsabilidade para os filhos também. Tem gente que talvez não tenha interesse, tudo bem, normal. Tem família que as crianças gostam do aquário, mas não se envolve, acha chato, tudo bem. Mas quando envolve, eu acho que é uma boa dinâmica de você, aos pouquinhos, você envolver esse ponto, né, de você trazer nessa jornada de crescimento, de amadurecimento desses filhos também. Né? Além disso, aí do ponto de vista puramente nerd, lembrando, né, eu falei aqui de questão dos parâmetros do aquário, de ciclagem de aquário lá da primeira temporada, repetindo na segunda temporada, na questão dos problemas eu repeti também.
se a gente parar para pensar, isso aí é matéria que a gente aprende no fundamental, tá? No ensino fundamental. Porque a gente aprende sobre seres vivos na escola, a gente aprende em química, então tem uma série de lições que são aplicáveis até para o que a gente estuda para Enem. Eu vou falar vestibular para não entregar a idade, embora você já saiba que eu não sou novinho. Mas tem muita coisa que a gente explica que tá tudo acontecendo ali do nosso lado. A questão de troca gasosa, questões de decomposição de matéria orgânica, várias coisas. Eu acho que entender essa dinâmica, essas questões que trazem a saúde para o aquário são importantes também, até para fixar essas coisas, porque são coisas que, no geral, a gente aprende e nunca mais usa. E, de repente, o aquarismo acaba sendo, bom, beleza, não vou mais usar, mas você entende por alguma coisa ali, você te dá um flash ali. E aí, por último, para não me alongar muito, isso é mais um bate-papo de reflexão mesmo, a questão de troca de experiências, que é muito legal. Quando você tem esse negócio de geração, de como é que é o aquarismo na época X, como é que é na época Y, isso é muito legal também. Eu encontrei com um primo meu, tem uns 2 meses, foi no final do ano passado, que é um dos caras que foi um dos grandes influências minhas no aquarismo. Ele mora em Brasília, não sei se ele vai ouvir isso, tá? Depois eu vou até falar para ele ouvir. Mas ele sempre curtiu muito aquário, a ponto de se tornar biólogo, estudar peixe na faculdade, se especializar nisso, e isso foi ele teve projetos muito importantes na parte de saneamento, aí eu vou falar besteira aqui, mas de despoluição, que tem um fundo ecológico muito da vivência dele com peixes, de modo geral, né? E ele foi uma grande influência, e é engraçado porque às vezes a gente se encontra, porque assim, eu lembro de eu adolescente conversando sobre coisas de aquário com ele, sempre deu várias dicas, etc e tal, e de repente eu tenho uma outra bagagem hoje, conversa, uma coisa que de repente, o lado que ele não se desenvolveu, a gente estava até conversando sobre discos, né? Porque a época que a gente conversava quando eu era mais novo, tinha aquele tabu de, não, disco é muito difícil, disco não pega ração, como é que aclimata ele, aquela coisa. E aí eu vou só puxar uma sardinha aqui pro Carlos, do Tô Aquariando, eu escrevi em 3 partes a minha saga com discos, desde eu ver pela primeira vez até eu finalmente ter um aquário de discos. E eu falo um pouco dessa luta por lá. Mas aí nesse papo foi até legal, eu falei pra ele assim, poxa, cara, falei pra esse meu primo, eu tô com um aquário com discos aqui, ele, eles estão pegando ração? Eu falei, não, cara, você não tá entendendo. Pô, os bichos devoram a ração, né? Aí eu fui explicando pra ele em linhas gerais, também não vou ensinar para rezar missa, que a gente tinha antigamente basicamente disco selvagem, hoje em dia tudo o que a galera chama de híbrido, é tudo cativeiro, são essas variantes que a galera foi desenvolvendo e que tem um comportamento muito mais tranquilo que aqueles selvagens lá dos anos 80, anos 90. Então é legal ter esse tipo de coisa. Eu fico imaginando para as próximas gerações, que eu tiver lá meus 60, 70 anos, como é que vai ser o papo, de repente, a minha filha quando for um pouco mais velha, de repente quando ela tiver filhos, ou tiver outros amigos. Eu acho uma coisa legal essa troca de experiência entre gerações e ver como que o hobby evolui nas comunidades. E aí, assim, por último, mas não menos importante, eu acho que falta um pouco, né, a coisa em família, é a gente expandir o conceito de família. Essa é a questão das comunidades, né? A gente não tem aqui no Brasil grandes associações de aquaristas que a gente possa trocar. A gente tem grupos hoje em dia. Tem um grupo do canal XPTO, tem o grupo do outro canal XPTO, ou da loja X, da loja Y. Eu estou em vários deles, mas efetivamente a gente ainda não tem uma visão de comunidade de aquarismo, como eu já vi muito lá fora, até de trocas, de fazer leilões, de doar muda de planta. Aqui não tem muito isso. Eu vejo muito assim, o cara cria um grupo ali, aí ele aproveita, bom, já que eu estou aqui, eu vou vender meu produto para um, aí o outro, eu vou vender o outro para outro. Cada um tocando, trazendo comunidade, mas também na função de cliente também. E tudo bem, é o negócio do cara, tudo bem. A maior parte funciona assim. Mas a gente ainda está uns 2 passos atrás numa visão mais romântica de comunidade, né? Um conceito de famílias de aquaristas, né? Mas enfim, isso é um sonho, quem sabe um dia a gente chega lá. Bom, quem sabe, vamos ver, né? É isso, gente. Quem tiver experiências, quiser trocar de família, quiser perguntar, quiser comentar como é que é na sua casa, como é que levou,
Cara, vou adorar ler sobre isso. Se for interessante, a gente troca uma ideia. De repente eu posso pegar um bloco no próximo episódio, posso falar um pouco, faço um spin-off, alguma coisa qualquer. Espero que tenha sido útil para vocês. É um assunto que eu curto. Então fica assim com um tema leve, só para a gente poder começar a temporada, e daqui a pouco a gente entra nos mais técnicos aí. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. O episódio ficou curtinho também, mas esse era o objetivo. Se alguém tiver história para compartilhar de família, manda. Eu confesso que eu tenho curiosidade de ver as histórias das pessoas. Eu dou uma lidinha, comento aqui no próximo episódio, um pouquinho antes de começar ou antes de entrar na pauta. Um grande abraço para todo mundo. Reitero que os nossos contatos estão aqui na descrição do episódio, nesse nosso Linktree. Pode falar com o WhatsApp, pode falar pelo Instagram, mandar e-mail, fica à vontade. E a gente se esbarra por aí pela internet. Até o próximo episódio. Um grande abraço.